Coletânea dos Escritos de Nichiren Daishonin, volume 1, Associação Brasil SGI, Gosho 14, o Daimoku do Sutra do Lótus. Subtítulo: Nichiren, seguidor do grande mestre Konpon, abre colchetes, Dengyo, fecha colchetes. Fundo de cena. Cenário histórico. Esta carta foi escrita no primeiro mês de 1266 para uma mulher de idade avançada. Sabe-se apenas que era uma seguidora do budismo de Nichiren Daishonin, convertida havia pouco tempo, e que vivia em Amatsu, na província de Awa. Nesta carta, Daishonin explica de forma clara os benefícios da prática única do Nam-myoho Renge-kyo. Ele afirma que esta frase e seus componentes contêm todos os poderes do Buda e que a pessoa que a recita pode extrair todos os benefícios do budismo, revitalizando assim a própria vida. Um ano após ser perdoado do exílio em Izu, no outono de 1264, Nichiren Daishonin retornou ao local de seu nascimento na província de Awa. Ao receber a notícia de que sua mãe estava gravemente doente e que as perseguições por parte do governo haviam amenizado, Daishonin antecipou seu objetivo de retornar à sua casa. No entanto, Tojo Kagenobu, administrador dessa província e fervoroso seguidor do Nembutsu, estava furioso com Daishonin, em razão de esse ter refutado os ensinamentos da Terra Pura 11 anos antes. Desde então, Kagenobu aguardava uma oportunidade para atacá-lo. A principal preocupação de Daishonin era poder visitar a mãe, e o reencontro dos dois parece ter surtido grande efeito nela, que logo se recuperou. Kudo, Yoshitaka e outros discípulos de Daishonin daquela região estavam ansiosos por vê-lo, e insistiram para que ele fosse encontrá-los na residência do próprio Kudo. No 11º dia do 11º mês de 1264, os discípulos partiram, acompanhados por mensageiros enviados para guiá-los. Quando chegaram ao local chamado Komatsubara, foram cercados por Tojo Kagenobu e demais seguidores do Nembutsu. Kudo e outro discípulo correram para proteger Daishonin, mas acabaram mortos. Daishonin sofreu um corte de espada na testa e teve a mão esquerda fraturada. Arriscando a vida, Daishonin permaneceu em Awa de 1264 a 1267 e conduziu vigorosas atividades de propagação entre o povo. Em 1266, ele passou um tempo no antigo templo Seichoji e lá escreveu vários tratados doutrinais, inclusive esta carta. Esse escrito consiste em duas partes. Na primeira, Daishonin analisa se uma pessoa pode ou não receber benefícios por meio da recitação do Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo. Mesmo sem compreender o significado do Sutra do Lótus, e enfatiza a necessidade da fé para manifestar o estado de Buda. Citando os exemplos de Mahakashyapa e Shariputra, ele afirma que mesmo sem a compreensão é possível erradicar qualquer karma negativo e acumular ilimitados benefícios, contanto que a pessoa continue recitando o Daimoku com firme fé. Na segunda parte, Daishonin esclarece os grandes benefícios contidos nos 5 ideogramas de Myoho Renge-kyo, o título do Sutra do Lótus. Ele explica os 3 significados do ideograma Myo: abrir, ser dotado de perfeição e reviver. Por fim, Daishonin declara que somente o Sutra do Lótus possibilita às mulheres atingirem o estado de Buda e clama a receber. Daishonin declara que somente o Sutra do Lótus possibilita às mulheres atingirem o estado de Buda e clama à recebedora da carta para que recite o Nam-myoho Renge-kyo e livre-se do apego ao Nembutsu. No início da carta, Daishonin denomina a si próprio um
seguidor do grande mestre Konpon. Konpon, que significa fundamental, é outro nome do grande mestre Dengyo, fundador da escola japonesa Tendai, a qual se baseia nos ensinamentos de Tiantai da China. Dengyo viajou à China a fim de aprofundar-se nas doutrinas de Tiantai. Após retornar ao Japão, ele refutou todas as escolas fundamentadas nos ensinamentos provisórios do Buda e devotou-se à propagação do Sutra do Lótus. A frase seguidor do grande mestre Konpon significa implicitamente que Daishonin é o legítimo sucessor do ensinamento do Buda contido no Sutra do Lótus. Vamos passar então para a leitura do Gosho, de número 14, o título O Daimoku do Sutra do Lótus. Nichiren, seguidor do grande mestre Konpon, Dengyo. Nam-myoho Renge Kyo pergunta: é possível evitar a influência das más ações leves ou graves, ou escapar dos 4 maus caminhos e alcançar o estágio da não regressão apenas pela recitação dos 5 ou 7 ideogramas do Nam-myoho Renge Kyo, uma vez por dia, uma vez por mês, ou uma vez a cada ano, uma vez a cada 10 anos, ou uma vez na vida, sem compreender o significado do Sutra do Lótus? Resposta: sim, é possível. Pergunta: podemos falar em fogo, mas só nos queimaremos se pusermos a mão na chama? Podemos dizer água, água, mas se não a bebermos, jamais saciaremos a sede? Então, como poderemos escapar dos maus caminhos da existência apenas recitando Nam-myoho Renge Kyo, sem compreender o seu significado? Resposta: dizem que se alguém tocar um kotô feito com tendões de leão, todos os outros tipos de corda arrebentarão, e que só de ouvir ameixa em conserva já dá água na boca. Se até na vida diária há maravilhas como essas, o que dirá das maravilhas do Sutra do Lótus? Sabe-se de papagaios que, só por repetirem as 4 nobres verdades dos ensinamentos do Hinayana, puderam renascer no céu, e de homens que, só por respeitarem os 3 tesouros, conseguiram impedir que um enorme peixe os engolisse. Imagine então a eficácia do Daimoku do Sutra do Lótus, que é o coração de todos os 80.000 ensinamentos sagrados do budismo e os olhos de todos os Budas. Como pode duvidar que, ao recitar esse sutra, a senhora poderá escapar dos 4 maus caminhos? O Sutra do Lótus, no qual o Buda sinceramente descarta os meios apropriados, ensina que uma pessoa só pode obter o acesso somente por meio da fé. E o Sutra do Nirvana, o qual o Buda pregou no bosque de árvore sal no último dia de sua vida, afirma, abre aspas, embora existam inúmeras práticas que conduzem à iluminação, se uma pessoa ensina a fé, essa prática inclui todas as demais, fecha aspas. Desse modo, a fé é o requisito básico para entrar no caminho do Buda. Dos 52 estágios da prática de Bodhisattva, os 10 primeiros que estão relacionados à fé são básicos, e o primeiro de todos é o estágio em que a pura fé se manifesta. Mesmo que uma pessoa não possua conhecimento sobre o budismo ou careça de habilidade intelectual, se tiver fé, ela será respeitada como uma pessoa de visão correta. No entanto, mesmo que possua
algum conhecimento do budismo. Se não tiver fé, ela será considerada uma caluniadora, um Ichantika, ou uma pessoa de descrença incorrigível. O monge Sunakshatra observou os 250 preceitos, dominou os 4 estágios de meditação e tinha um profundo conhecimento das 12 divisões das escrituras. Devadatta memorizou os 60 mil ensinamentos não budistas e os 80 mil ensinamentos budistas, e foi capaz de manifestar 18 poderes transcendentais com seu corpo. Não obstante, dizem que pelo motivo de esses 2 homens possuírem conhecimento destituído de fé, eles agora se encontram na grande cidadela do inferno Aviti. Por outro lado, Mahakashyapa e Shariputra careciam de conhecimento, mas possuíam fé, e por essa razão o Buda predisse que ambos se tornariam, respectivamente, aquele que assim enxerga brilho da luz e aquele que assim enxerga fulgor da flor. O Buda declarou, abre aspas, se abrigar dúvidas com relação a este sutra e deixar de acreditar nele, cairá imediatamente nos maus caminhos. Fecha aspas. Essas palavras referem-se àqueles que possuem conhecimento destituído de fé. Ainda assim, eruditos contemporâneos questionam, abre aspas, como é possível evitar os maus caminhos simplesmente recitando Nam-myoho Renge-kyo com fé e sem conhecimento? Se aceitarmos fecha aspas, se aceitarmos as palavras do Sutra, esses eruditos dificilmente conseguirão escapar da grande cidadela do inferno Aviti. Dessa forma, como temos testemunhado, até aqueles que não possuem conhecimento poderão escapar dos maus caminhos se recitarem o Nam-myoho Renge-kyo. É como a flor do lótus. A flor de lótus, que mesmo não possuindo mente para direcioná-la, movimenta-se de acordo com o sol. Ou como a banana da terra, que cresce com o estrondo do trovão, apesar de não possuir ouvidos para isso. Nós somos tal qual a flor de lótus ou a banana da terra. E o Daimoku do Sutra do Lótus é como o sol ou o trovão. Dizem que se alguém atar ao próprio corpo um pedaço do chifre de um rinoceronte vivo e entrar na água, esta se manterá a 1,5 metros de distância. Também dizem que se uma folha de sândalo se desprender de um galho, ela poderá eliminar o mau odor das árvores eranda até um raio de 40 yojana. Nesse caso, nosso karma negativo pode ser comparado às árvores eranda ou à água. E o Daimoku do Sutra do Lótus, ou chifre de rinoceronte, ou a folha de sândalo. Pelo fato de os diamantes serem tão sólidos, quase nenhuma substância consegue cortá-los. Somente um chifre de carneiro ou um casco de tartaruga pode cortá-los. Os ramos da árvore Nyagroda são tão robustos que até as grandes aves podem pousar neles sem quebrá-los, mas são vulneráveis para o pássaro alfaiate, que de tão minúsculo poderia fazer um ninho sobre os cílios de um mosquito. Nesse sentido, nosso karma negativo corresponde ao diamante ou à árvore Nyagroda, e o Daimoku do Sutra do Lótus, ou chifre do carneiro, ou ao pássaro alfaiate. O âmbar atrai o pó
E o ímã, as partículas de ferro. De maneira análoga, nosso karma é como o pó ou ferro, ao passo que o Daimoku do Sutra do Lótus é como o âmbar ou ímã. Se considerarmos essas analogias, compreenderemos por que devemos sempre recitar o Nam-myoho Renge Kyo. No primeiro volume do Sutra consta, abre aspas, durante um período incalculável, inumerável de kalpa, é raro alguém ouvir sobre esta lei, fecha aspas. No quinto volume consta, abre aspas, com referência a este Sutra do Lótus em um número incontável de terras, não é possível sequer ouvir o seu nome, fecha aspas. Desse modo, é extremamente raro ouvir o nome do Sutra do Lótus. Os Budas Sushanta e muitos tesouros apareceram no mundo, mas sequer pronunciaram o nome do Sutra do Lótus. E apesar daquele que assim chega, Shakyamuni, ter feito seu advento com o único propósito de pregar o Sutra do Lótus, ele manteve o nome desse sutra em segredo, sem nunca mencioná-lo por um período de 42 anos. Foi somente quando completou 72 anos de idade que Shakyamuni começou a recitar Myoho Renge Kyo, o Daimoku do Sutra do Lótus. No entanto, as pessoas de distantes nações, tais como China e Japão, não puderam ouvir sobre o Daimoku. Levou mais de 1000 anos para que a China ouvisse o nome desse sutra e outros 350 anos ou mais para que fosse ouvido no Japão. Assim, encontrar esse sutra é algo tão raro como a flor de Udumbara, que desabrocha apenas uma vez a cada 3.000 anos, ou como a tartaruga de um único olho que encontra um tronco flutuante, o que ocorre somente uma vez a cada inumeráveis infinitos kalpa. Suponha que alguém fincasse uma agulha na terra, com a ponta voltada para cima, e do palácio do grande rei Brahma, no topo do céu, jogasse minúsculas sementes de mostarda nessa mira. Seria mais fácil conseguir acertar e espetar a semente na ponta da agulha do que encontrar o Daimoku do Sutra do Lótus. Ou suponha que alguém fincasse uma agulha com orifício para cima no topo do monte Sumeru de um mundo e posicionando-se no topo do monte Sumeru de outro mundo, num dia de vendaval, atirasse uma linha, a fim de passá-la pelo orifício da agulha. Seria mais fácil conseguir passar a linha pelo orifício da agulha, assim, do que encontrar o Daimoku do Sutra do Lótus. Portanto, quando recitar o Daimoku desse sutra, deve estar ciente de que a alegria proveniente dele é maior do que a de uma pessoa cega que começa a enxergar e vê os pais pela primeira vez, e mais raro do que um homem que, tendo sido preso por um poderoso inimigo, é solto e reencontra a esposa e os filhos. Pergunta: que provas documentais pode oferecer para mostrar que devemos recitar apenas o Daimoku? Resposta: o 8º volume do Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa afirma que só pelo fato de aceitar e manter o nome do Sutra do Lótus, a pessoa desfrutará imensurável boa sorte. O Sutra do Lótus da Lei Correta declara que se uma pessoa ouve esse sutra, proclama e abraça seu título, ela desfrutará infinitos méritos. O Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa
ampliado, afirma que aquele que aceita e mantém o nome do Sutra do Lótus desfrutará infindável boa sorte. Essas afirmações indicam a imensa boa sorte de uma pessoa que uma pessoa desfruta só por recitar o Daimoku. O que chamamos de prática abrangente consiste em aceitar, manter, recitar e proteger os 8 volumes e 28 capítulos do Sutra do Lótus e alegrar-se com isso. A prática concisa equivale a aceitar, manter e proteger os capítulos, meios apropriados e a extensão da vida. E a prática essencial consiste em recitar apenas uma estrofe de 4 frases ou o Daimoku e proteger aqueles que assim fazem. Portanto, desses 3 tipos de prática, abrangente, concisa e essencial, o Daimoku é definido como a prática essencial. Pergunta: qual é a grandiosidade dos benefícios contidos nos 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo? Resposta: o grande oceano contém todos os vários rios que nele desaguam. A grande terra contém todos os seres sensíveis e insensíveis. A joia da realização dos desejos é capaz de fazer chover tesouros infindáveis. E o Rei Celestial Brahma governa todo o mundo tríplice. Os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo são comparáveis a todos eles. Todos os seres dos 9 mundos, bem como aqueles do mundo dos Budas, estão contidos nesses 5 ideogramas. E uma vez que todos os seres dos 10 mundos estão contidos neles, seus respectivos ambientes também estão. Vamos analisar primeiro o fato de que os 5 ideogramas Myoho Renge Kyo contém todos os ensinamentos. O ideograma Kyo, ou Sutra, sozinho, é o rei, repetindo, o ideograma Kyo, ou Sutra, sozinho é o rei de todos os ensinamentos, e todos os outros sutras estão contidos nele. O Buda fez seu advento no mundo e durante 50 anos pregou 80.000 ensinamentos sagrados. Acredita-se que naquela época as pessoas viviam 100 anos. O Buda morreu no meio da noite do 15º dia do 2º mês do ano do signo cíclico Mizunoe Saru. A partir de então, durante aproximadamente 90 dias do verão, ou do período entre o 8º dia do 4º mês e o 15º dia do 7º mês do mesmo ano, 1000 Arhat reuniram-se no recinto da compilação para registrar todos os sutras. Após esse evento, durante os 1000 anos dos primeiros dias da lei, todos esses numerosos sutras foram propagados pelas 5 regiões da Índia, mas não chegaram ao território chinês. Foi somente no 15º ano dos médios dias da lei, 1015 anos após a morte do Buda, que os sutras budistas foram introduzidos na China. Isso ocorreu no ano do signo cíclico Hinotou, o 10º ano da era Yongping, 67 da era cristã. No reinado do imperador Ming,
da dinastia Han posterior. Desde esse período até o ano do signo cíclico Kanoe-uma, o 18º ano da era Kai-Yuan, 730 da era cristã, no reinado do imperador Xuanzang, da dinastia Tang, 176 tradutores viajaram para a China, levando consigo 1076 sutras, escritos sobre disciplina e tratados, compostos por 5.048 volumes guardados em 480 estojos de pergaminhos. 480 estojos de pergaminhos. Todos esses escritos sagrados seguem o único ideograma Kyo, do Sutra do Lótus. Entre os sutras que o Buda ensinou durante os mais de 40 anos que precederam sua pregação do Sutra do Lótus, há um chamado Sutra da Guirlanda de Flores do Buda Grande e Imenso. Esse sutra está preservado em 3 versões no Palácio do Rei Dragão. A primeira versão contém um número tão grande de capítulos quanto as partículas de pó de 10 grandes sistemas de mundos. A segunda contém 498.800 versos e a terceira 100.000 versos em 48 capítulos. Além dessas 3 versões, somente as obras menores, tais como uma versão em 80 volumes e a outra em 60 volumes, estão preservadas na China e no Japão. Também existem os sutras Agama do Hinayana e os diversos sutras do Mahayana dos períodos correto e igual e sabedoria. Dentre os sutras do período sabedoria, o texto em sânscrito do sutra Mahavairoshana dedica 3.500 versos só para a explanação sobre os 5 ideogramas do mantra Avarahaka. Repetindo. O texto em sânscrito do Sutra Mahavairoshana dedica 3.500 versos só para a explanação sobre os 5 ideogramas do mantra Avarahaka, sem mencionar os incontáveis versos que esse sutra emprega para descrever as sementes, as formas majestosas e samaya dos vários honrados. Entretanto, na China, o texto existe num formato que compreende apenas 6 ou 7 volumes. O Sutra do Nirvana, que o Buda pregou no bosque de árvores sal, no seu último dia de vida, está preservado na China, numa versão de apenas 40 volumes. Apesar de que, nesse caso também, as versões em sânscrito desse texto apresentam um número maior de volumes. Todos esses vários sutras seguem o Sutra do Lótus, o ensinamento mais profundo daquele que assim chega a Shakyamuni. Além disso, todos os sutras expostos pelos 7 Budas do passado, os 1000 Budas, ou os Budas de incontáveis kalpa no passado, bem como todos os sutras expostos pelos Budas que habitam agora, as 10 direções, seguem o único ideograma Kyo, do Sutra do Lótus. Desse modo, no capítulo Rei dos Remédios do Sutra do Lótus, o Buda se dirige ao Bodhisattva Flor do Rei da Constelação, dizendo que, assim como o oceano supera todos os rios, riachos e outros mananciais de água,
Assim como o Monte Sumério ultrapassa todas as montanhas, e assim como a Lua é o mais notável dos corpos celestes, o Sutra do Lótus também supera todos os outros sutras. O grande mestre Miaolle declara em seu comentário que o Sutra do Lótus é o mais importante de todos os sutras que foram pregados no passado, que estão sendo pregados no presente e que serão pregados no futuro. Neste único ideograma, Kyo, estão contidos todos os sutras dos mundos das 10 direções. É como a joia da realização dos desejos, que contém todos os tipos de tesouros, ou como a imensidão do espaço, que abarca todos os fenômenos. É por esse único ideograma Kyo de Myoho Renge Kyo ser a suprema realização da existência do Buda. Os outros 4 ideogramas Myoho Renge superam igualmente as outras 80.000 doutrinas que o Buda transmitiu. Em relação ao ideograma Myo, o Sutra do Lótus afirma, abre aspas, este sutra abre o portal dos meios apropriados e expõe a verdadeira realidade, fecha aspas. O grande mestre Shangan afirma, abre aspas, Myo significa revelar as profundezas da arca secreta, fecha aspas. O grande mestre Miaolle comenta sobre isso, abre aspas. Revelar significa abrir, fecha aspas. Nesse sentido, o ideograma Myo significa abrir. Se uma pessoa tem uma arca cheia de tesouros, mas não tem a chave, ela não poderá abri-la. E se não puder abri-la, tampouco poderá ver os tesouros em seu interior. O Buda pregou o Sutra da guirlanda de flores, mas não revelou a chave para abrir esse sutra. De maneira semelhante, nos mais de 40 anos que se seguiram, o Buda ensinou os sutras dos períodos Agama, correto igual e sabedoria, bem como o Sutra da meditação, porém, não revelou o significado deles. As portas desses sutras permaneceram fechadas, portanto, ninguém pôde compreendê-los. Mesmo quando as pessoas acreditavam terem compreendido, na verdade, seu entendimento era distorcido. Então o Buda pregou o Sutra do Lótus, e assim abriu a arca dos sutras. Pela primeira vez, em mais de 40 anos, todas as pessoas dos 9 mundos foram capazes de contemplar os tesouros ali guardados. Fazendo uma analogia, embora existam pessoas e animais, plantas e árvores na Terra, sem a luz do Sol e da Lua, mesmo aqueles que possuem visão aguçada, não distinguiriam formas nem cores. Somente quando o Sol ou a Lua surge é possível discernir pela primeira vez a verdadeira aparência de todas as coisas. Os sutras anteriores, ao Sutra do Lótus, estavam encobertos na escuridão de uma noite longa, mas os ensinamentos teórico e essencial do Sutra do Lótus também foram como o Sol e a Lua. Entre os bodhisattvas que enxergavam bem com os 2 olhos, as pessoas estrábicas dos 2 veículos, as pessoas comuns de olhos cegos, os Ichantika, que eram cegos de nascença, não havia uma única pessoa capaz de distinguir a verdadeira cor ou forma do que viam por meio dos sutras anteriores. No entanto, quando o Sutra do Lótus foi pregado e a lua do ensinamento teórico surgiu, os primeiros a atingir a iluminação foram os bodhisattvas de boa visão, e em seguida as pessoas estrábicas dos 2 veículos. Logo após, os olhos cegos das pessoas comuns se abriram,
E até os Ichantika cegos de nascença puderam criar uma relação com o Sutra do Lótus, o qual lhes assegurou que seus olhos também se abririam no futuro. Tudo isso ocorreu devido à virtude do ideograma Myo. Há dois princípios místicos, ou Myo, expostos no Sutra do Lótus. Um se encontra nos 14 capítulos iniciais, que constituem o ensinamento teórico, e o outro nos 14 capítulos finais, que compõem o ensinamento essencial. Considerado de outro ponto de vista, há 20 princípios místicos, 10 contidos no ensinamento teórico e 10 no ensinamento essencial. Ou existem ainda 60 princípios místicos, 30 no ensinamento teórico e 30 no ensinamento essencial. De um terceiro ponto de vista, 40 princípios místicos podem ser discernidos em cada metade do Sutra do Lótus. Somando esses aos 40 princípios místicos relacionados à observação da mente, o único ideograma Myo contém, no total, 120 princípios místicos, ou Myo. Há um princípio místico, ou Myo, fundamental, contido em cada um dos 69.384 ideogramas que formam o Sutra do Lótus. Portanto, esse sutra compreende um total de 69.384 princípios místicos. Na Índia, o ideograma Myo corresponde à palavra Sad, S-A-D, Sad. E na China, a Miao, M-I-A-O, Miao. Myo significa dotado de perfeição, que por sua vez quer dizer perfeito e pleno. Cada palavra e ideograma do Sutra do Lótus contém os 69.384 ideogramas que compõem o Sutra. Para ilustrar, uma gota do grande oceano contém a água dos vários rios que nele desaguam. E uma única joia da realização dos desejos, embora seja menor que uma semente de mostarda, tem a capacidade de conceder os mesmos tesouros que alguém poderia desejar se possuísse todas as joias da realização dos desejos. Fazendo outra analogia, as plantas e as árvores murcham e perdem suas folhas no outono e no inverno. Mas quando o sol da primavera e do verão irradia sua luz sobre elas, ramos e folhas aparecem e, em seguida, flores e frutos. Além da pregação do Sutra do Lótus, as pessoas dos 9 mundos eram como as plantas e as árvores no outono e no inverno. Porém, quando o ideograma Myo do Sutra do Lótus brilhou sobre elas como o sol da primavera e do verão, abriu-se nelas as flores do anseio à iluminação, e brotou o fruto do estado de Buda, ou do renascimento na terra pura. Em seu tratado sobre grande perfeição da sabedoria, o Bodhisattva Nagarjuna declara: o Sutra do Lótus é como um excelente médico capaz de transformar veneno em remédio. Esta citação aparece numa passagem de Tratado sobre Grande Perfeição da Sabedoria, que descreve as virtudes inerentes ao ideograma Myo, do Sutra do Lótus. O grande mestre Miaolê afirma, abre aspas, por curar o que se crê incurável é chamado de Myo, ou maravilhoso, fecha aspas. Em geral, há 4 tipos de pessoas que apresentam grande dificuldade em atingir o estado de Buda ou renascer na terra pura.
Em primeiro lugar estão aqueles predestinados aos 2 veículos. Em segundo, os Ityantika. Em terceiro, os que se apegam à doutrina do vazio. E em quarto, os que caluniam a lei. No entanto, por meio do Sutra do Lótus, todas essas pessoas são capazes de se tornarem Budas. E por essa razão que o Sutra do Lótus é denominado Myo. Devadatta era filho mais velho do rei Dronodana e sobrinho do rei Suddhodana, pai do Buda Shakyamuni. O rei, o que o tornava primo do Buda. Ele também era o irmão mais velho do venerável Ananda, discípulo do Buda. Desse modo, ele não era, de modo algum, uma pessoa de posição inferior do continente do sul, em Jambudvipa. Devadatta tornou-se discípulo do monge Sudaya e entrou para a vida religiosa. Aprendeu com o venerável Ananda os 18 poderes transcendentais e memorizou 60.000 ensinamentos das escolas não budistas e os 80.000 ensinamentos budistas. Também observou as 5 práticas ascéticas e parecia quase mais reverenciável que o próprio Buda. Como a intenção de Devadatta era tornar-se um líder tal qual o Buda, ele ousou cometer o crime de causar a desunião na ordem budista ao estabelecer sua própria plataforma de ordenação no monte Gayashirsha e ao convidar os discípulos do Buda para se juntar a ele. Devadatta confidenciou ao príncipe herdeiro Ajatashatru, abre aspas, planejo assassinar Shakyamuni e tornar-me o novo Buda. Você deve matar seu pai, o rei Bimbisara, e assumir o lugar dele como novo rei. Fecha aspas. Após o príncipe herdeiro Ajatashatru ter de fato matado o pai, Devadatta vigiou as atividades de Shakyamuni e, valendo-se de uma enorme pedra, feriu o Buda a ponto de lhe provocar sangramento. Também golpeou e matou a monja Utpalavarna, a qual havia alcançado o estágio de Arhati. Assim, Devadatta cometeu 3 dos 5 crimes capitais. Após o príncipe herdeiro... Repetindo, voltando. Além disso, com o venerável Kokalika como seu discípulo e o rei Ajatashatru como seu protetor, Devadatta começou a atrair seguidores de todos os lugares, alcançando as 5 regiões da Índia, com seus 16 grandes estados, 500 estados médios e 10.000 estados pequenos. Todas as pessoas culpadas de 1, 2 ou 3 crimes capitais tornaram-se membros desse grupo. Elas se juntaram a Devadatta, assim como os vários rios se juntam ao grande oceano, ou como as plantas e árvores se concentram sobre uma grande montanha. Assim como os sábios reuniam-se em torno de Shariputra, e as pessoas de poderes transcendentais procuravam Maudgalyayana, as pessoas maléficas confiavam sua sorte a Devadatta. Como resultado disso, a grande terra, que mede 168.000 yojana de espessura e repousa sobre uma roda de vento, sólida como diamante, abriu-se e Devadatta caiu vivo na grande cidadela do inferno de incessantes sofrimentos. Seu principal discípulo, Kokalika, também caiu vivo no inferno, bem como Chinsha, filha de um Brahmane. O rei Virudaka e o monge Sunakshatra Ademais, tudo isso foi testemunhado pelas pessoas das 5 regiões da Índia, em seus 16 grandes estados, 500 estados médios e 10.000 estados pequenos.
Como testemunhas do fim de Devadatta e de seus discípulos, também estavam os habitantes dos 6 céus do mundo dos desejos e dos 4 céus da meditação, os seres de ambos os mundos da forma e da ausência de forma, inclusive Brahma, Chakra, o rei demônio do 6º céu e o rei Yama. Ao ouvirem a respeito disso, todos os seres do grande sistema de mundos e dos mundos das 10 direções concluíram em unanimidade que, ainda que se passassem tantos kalpa, quanto as partículas de pó existentes na Terra, Devadatta e outros jamais escapariam da grande cidadela do inferno de incessantes sofrimentos. E mesmo que a rocha que marca a duração de um kalpa se desgastasse por completo, eles continuariam a sofrer no inferno Avit. O surpreendente é quando, no capítulo Devadatta do Sutra do Lótus, o Buda Shakyamuni revela que Devadatta foi seu mestre numa existência passada e prediz que este atingiria a iluminação no futuro como aquele que assim chega rei celestial. Se os sutras pregados antes do Sutra do Lótus são verdadeiros, então o Sutra do Lótus deve ser uma mentira ultrajante. No entanto, se o Sutra do Lótus é verdadeiro, os sutras anteriores são culpados de terem perpetrado a pior das mentiras. Se Devadatta, que havia cometido 3 dos 5 crimes capitais, além de outras incontáveis faltas graves, pode tornar-se aquele que assim chega rei celestial, então não há dúvida de que os outros malfeitores, culpados de apenas 1 ou 2 crimes capitais, também atingirão o caminho. Se a grande terra virar do avesso, o mesmo acontecerá com as plantas e as árvores que nela existem. E se alguém for capaz de triturar a rocha mais sólida, com certeza poderá envergar a tênera grama. É por isso que o Sutra do Lótus é denominado Myo. Com respeito à questão das mulheres, observamos que elas são condenadas de modo severo tanto nos escritos budistas como nos não budistas. As obras conhecidas como os 3 registros e 5 cânones dos 3 soberanos e 5 imperadores da China antiga descrevem-nas como criaturas bajuladoras e desonestas. Por essa razão dizem que as 3 mulheres da antiguidade provocaram a aparição de desastres. Dessa forma, as mulheres são identificadas como a causa da ruína de uma nação e de seu povo. No Sutra da Guirlanda de Flores, primeiro grande ensinamento que o Buda pregou após atingir a iluminação, consta, abre aspas, as mulheres são mensageiras do inferno capazes de destruir as sementes do estado de Buda. Sua aparência talvez se assemelhe à dos Bodhisattvas, mas seu coração é como o dos demônios Yaksha. Fecha aspas. O Sutra do Nirvana, o último ensinamento que o Buda transmitiu no bosque de árvores sal, afirma, abre aspas, todos os rios e riachos são invariavelmente sinuosos e cheios de desvios, e todas as mulheres são invariavelmente bajuladoras e desonestas. Fecha aspas. Esse sutra declara ainda, abre aspas, se empilhássemos os desejos e as ilusões de todos os homens e todo um grande sistema de mundos, ainda assim não superariam o impedimento kármico de uma única mulher. Fecha aspas. Ao afirmar que as mulheres são capazes de destruir as sementes do estado de Buda, o Sutra da Guirlanda das Flores quer dizer que elas são capazes de destruir e queimar as sementes que, de outro modo, lhe permitiriam tornar-se Budas. Em épocas de grande seca, quando as nuvens se juntam no céu e uma forte chuva cai sobre a terra, as incontáveis plantas e árvores que estavam murchas florescem e dão frutos. No entanto, isso não ocorre com sementes que foram queimadas. Essas jamais brotarão, em vez disso, as fortes chuvas farão com que apodreçam. O Buda é como um acúmulo de nuvens, seus ensinamentos são como a forte chuva.
E as plantas e árvores secas são como todos os seres vivos. Quando os seres vivos são regados com a chuva dos ensinamentos budistas e observam os 5 preceitos, os 10 bons preceitos e as práticas de meditação, todos geradores de mérito, eles conseguem dar flores e frutos. As sementes queimadas que, ao serem regadas pela chuva, apodrecem em vez de germinar, são comparadas às mulheres, pois essas, mesmo tendo contato com os ensinamentos budistas, não conseguem se libertar dos sofrimentos de nascimento e morte, afastam-se da verdade do budismo e caem nos maus caminhos. A isso se refere o Sutra da Guirlanda de Flores, quando diz que as mulheres são capazes de destruir as sementes do estado de Buda. A passagem do Sutra do Nirvana mencionada acima declara que, assim como os rios e riachos serpenteiam e desviam de um lado para o outro, as mulheres também são perversas e volúveis. Pelo fato da água ser uma substância maleável, quando encontra algo resistente como uma rocha ou uma montanha em seu curso, ela se divide em 2 correntes ou muda de curso. Repetindo, a passagem do Sutra do Nirvana mencionada acima declara que, assim como os rios e riachos serpenteiam e desviam de um lado para o outro, as mulheres também são perversas e volúveis. Pelo fato da água ser uma substância maleável, quando encontra algo resistente, como uma rocha, uma montanha em seu curso, ela se divide em 2 correntes ou muda de curso, seguindo ora para um lado, ora para outro. As mulheres são exatamente assim. Sua mente é maleável e fraca. Embora elas acreditem que determinado caminho é o correto, quando se deparam com a firme decisão de um homem e percebem que essa bloqueia seu caminho, elas tomam um rumo bem diferente daquele que originalmente se propuseram seguir. Mesmo que alguém desenhe figuras na superfície da água, nenhuma delas permanecerá. As mulheres são assim, pois sua característica básica é a falta de constância. Em um determinado momento pensam de uma maneira e no momento seguinte mudam de opinião. Porém, as características básicas de um Buda são a honestidade e a natureza direta e franca. Nesse sentido, por tenderem à inconstância, as mulheres jamais poderão se tornar Budas. As mulheres estão sujeitas a padecer dos 5 impedimentos e dos 3 tipos de obediência. Portanto, o Sutra, Mulher Prateada, diz que, mesmo que os olhos dos Budas das 3 existências caíssem ao chão, nenhuma mulher jamais atingiria o estado de Buda. Em Tratado sobre Grande Perfeição da Sabedoria consta que é mais fácil agarrar o vento do que compreender a mente de uma mulher. Ainda que todos os seres do sexo feminino tenham sido tão desprezados nos vários sutras, quando Bodhisattva Manjushri pronunciou o ideograma Myo, no mesmo instante uma mulher pôde se tornar Buda. Esse acontecimento foi tão extraordinário que provocou protestos do Bodhisattva Sabedoria Acumulada, discípulo principal do Buda, muitos tesouros, do Buda da Pureza dos Tesouros, e do venerável Shariputra, conhecido como mais notável em sabedoria dentre os discípulos daquele que assim chega Shakyamuni. Eles alegaram que, de acordo com os sutras do Hinayana e do Mahayana, os quais o Buda havia pregado durante os 40 e tantos anos anteriores, a filha do rei dragão não foi capaz de se tornar Buda. Apesar de tudo, no final, os argumentos de ambos de nada serviram. Ela de fato se tornou Buda. Desse modo, a passagem do primeiro sutra, na qual o Buda declarou que as mulheres são capazes de destruir as sementes do estado de Buda, e a de sua última pregação no bosque de árvore de sol, na qual ele afirma que todos os rios e riachos são constantemente sinuosos e cheios de desvios,
foram totalmente contestadas, e as opiniões refletidas no Sutra Mulher Prateada e no Tratado sobre Grande Perfeição da Sabedoria provaram ser absurdas. Na grande assembleia em que o Sutra do Lótus estava sendo transmitido, sabedoria acumulada e Shariputra foram obrigados a se calar e conter a língua, ao passo que todos os seres humanos e celestiais presentes juntaram a palma das mãos com uma expressão de imensa alegria. Tudo isso foi unicamente graças à virtude de um só ideograma, Myo. Neste continente meridional de Jambudvipa existem 2.500 rios, e cada um deles é sinuoso. Eles são tão tortuosos quanto a mente das mulheres de Jambudvipa. No entanto, existe um rio chamado Sahaya, que segue um curso tão reto como uma corda esticada e só desemboca no mar ocidental. A mulher que tem fé no Sutra do Lótus é como esse rio, pois segue sem se desviar para a terra pura do oeste. Essa é a virtude inerente no único ideograma Myo. Myo significa reviver, ou seja, retornar à vida. Por exemplo, mesmo que o filhote de um grou amarelo morra, dizem que se a mãe invocar o nome de Xian, o pássaro voltará à vida. E os peixes e moluscos que morrem cada vez que o pássaro venenoso chamado Chen entra na água, dizem que se forem tocados por um chifre de rinoceronte, todos retornarão à vida. De maneira semelhante, os sutras anteriores ao Sutra do Lótus descreveram os homens dos dois veículos, os Ichantika e as mulheres, como pessoas que queimaram até o fim as sementes que lhes possibilitariam tornar-se Budas. Porém, se eles abraçarem firmemente esse único ideograma Myo, poderão fazer reviver essas sementes queimadas do estado de Buda. Chantai declara, abre aspas, os Ichantika, ou pessoas de descrença incorrigível, entretanto têm coração. Dessa forma, é possível para elas atingir o estado de Buda. Mas as pessoas dos dois veículos aniquilaram a consciência e, por isso, não conseguem despertar a mente que aspira à iluminação. Mesmo assim, o Sutra do Lótus pode curá-las, o que justifica o termo Myo, ou místico. Fecha aspas. Miaole afirma, abre aspas, a razão da qual os outros sutras são chamados de grande, mas não de Myo, é simples. É fácil curar aqueles que possuem coração, mas é difícil curar aqueles que não possuem coração. Por curar os que se crê incurável, é chamado de Myo, ou maravilhoso, fecha aspas. Essas passagens referem-se ao fato de que ensinamentos como o Sutra da Guirlanda de Flores, do Buda Grande e Imenso, o Sutra da Grande Compilação, o Sutra da Grande Perfeição da Sabedoria e o Sutra do Grande Nirvana levam todos o ideograma grande no título, mas não o ideograma Myo, ou maravilhoso. Isso é porque eles podem curar apenas os seres vivos, não os mortos. Em contraste, o Sutra do Lótus pode curar tanto os vivos quanto os mortos. Por isso, contém o ideograma Myo em seu título Myoho Renge Kyo. Desse modo, as pessoas que deveriam se tornar Budas por direito próprio não conseguem fazê-lo por meio dos demais sutras. Porém, com o Sutra do Lótus, mesmo aqueles que normalmente acreditariam ser impossível atingir o estado de Buda, têm como fazê-lo. Sem mencionar aqueles que acreditam que esse feito seja algo relativamente fácil. Em vista disso, durante todo o tempo transcorrido desde que o Sutra do Lótus foi pregado, não deveria haver uma única pessoa que acreditasse em outros sutras. Os 2000 dos primeiros e dos médios dias da lei já se passaram,
E agora entramos nos últimos dias da lei. Em uma época como essa, a dificuldade para as pessoas comuns atingirem o estado de Buda ou renascerem na terra pura é 100, 1000, 10 mil, 1 milhão de vezes maior do que era para as pessoas dos dois veículos, ou os Ityantikas, que viveram na mesma época do Buda. Mesmo assim, as pessoas de hoje ainda acreditam que poderão escapar dos sofrimentos de nascimento e morte pelo fato de abraçarem o Sutra da Meditação ou algum outro sutra pregado nos mais de 40 anos antes do Sutra do Lótus. Que tolice, que grande tolice! No caso das mulheres, independentemente de terem vivido na época do Buda, nos primeiros dias da lei, nos médios dias da lei, ou de viverem agora nos últimos dias da lei, elas jamais poderão atingir o estado de Buda por meio de outro ensinamento diferente do Sutra do Lótus. Nenhum dos outros sutras pregados por algum Buda de determinado lugar poderá ajudá-las. O grande mestre Tiantai Shishe, que ouviu os ensinamentos do Buda no Pico da Águia e mais tarde despertou no local da meditação, afirmou categoricamente, abre aspas, os outros sutras apenas predizem o estado de Buda para os homens, mas não para as mulheres. Esse sutra prediz o estado de Buda para todos, fecha aspas. Na presença do Buda, muitos tesouros e dos Budas das 10 direções, aquele que assim chega, Shakyamuni, pregou o Sutra do Lótus por mais de 8 anos num lugar chamado Pico da Águia, ao nordeste de Rajagriha. No reino de Magadha, o grande mestre Tiantai Shi estava presente e o ouviu pregar. O Buda disse, abre aspas, durante 50 anos que passei ensinando, preguei várias doutrinas sagradas, todas com o propósito de trazer benefícios aos seres vivos. Nos sutras dos primeiros 42 anos, ensinei que as mulheres não podiam alcançar o estado de Buda. No entanto, agora, com o Sutra do Lótus, declaro que elas podem tornar-se Budas. Fecha aspas. Ao nordeste do Pico da Águia, a uma distância de aproximadamente 108 mil ri, além das montanhas e dos mares, existe um país chamado Mahashina, em sânscrito. Conhecemos esse país como China. Por volta de 1500 anos depois da morte do Buda, apareceu nessa terra um mensageiro do Buda, conhecido como Grande Mestre Tiantai Shishe. E este declarou que as mulheres jamais poderiam alcançar o estado de Buda por meio de outro ensinamento, senão pelo Sutra do Lótus. 3.000 ri a leste da China, há um país chamado Japão. 200 anos depois de o grande mestre Tiantai morrer, ele renasceu nesse país com o nome do grande mestre Dengyo. Esse então escreveu uma obra intitulada Princípios Extraordinários do Sutra do Lótus, na qual declarou, abre aspas, nem o mestre, nem os discípulos necessitam passar por incontáveis kalpas de práticas austeras para atingirem o estado de Buda. Por meio do poder do Sutra do Lótus, da lei maravilhosa, eles poderão atingir o estado de Buda na sua forma que se apresentam, fecha aspas. Assim, Dengyo esclareceu por que a filha do rei dragão pôde tornar-se Buda. Para as mulheres da época atual, pode parecer difícil atingir o estado de Buda na forma que se apresentam. Entretanto, se elas confiarem no Sutra do Lótus, não há dúvida de que renascerão na terra pura da perfeita felicidade. Elas atingirão o estado de Buda com mais naturalidade do que os rios e riachos ao desaguarem no grande oceano, ou com mais velocidade do que a chuva ao cair do céu. Contudo, vemos que as mulheres no Japão não recitam Nam-myoho Renge-kyo. Em vez disso, elas depositam sua fé em ensinamentos como o Sutra em 2 volumes, ou Sutra da Meditação, que jamais poderão conduzi-las
à terra pura ou ao estado de Buda. Invocam o nome do Buda Amida 60.000 ou 60.000 vezes por dia. Amida é de fato o nome de um Buda, e invocar esse nome pode parecer uma prática louvável, mas pelo fato de as mulheres que recitam o nome desse Buda confiarem em sutras que jamais as conduzirão ao estado de Buda, ou ao renascimento na terra pura na verdade, elas estão apenas contando, repetindo, mas pelo fato de as mulheres que recitam o nome desse Buda confiarem em sutras que jamais as conduzirão ao estado de Buda, ou ao renascimento na terra pura, na verdade elas estão apenas contando a riqueza alheia. Isso ocorre unicamente porque elas são desencaminhadas por mestres maléficos. Todas as mulheres do Japão estão diante de um inimigo mais ameaçador do que tigres e lobos, bandidos das montanhas e piratas do mar, inimigos dos seus pais ou amantes de seu marido. Seus verdadeiros inimigos são os que, em vez de ensinar-lhes o Sutra do Lótus, ensinam-lhe o Renbutsu. Somente após recitarem Nam-myoho Renge Kyo 60.000, 100.000 ou até 10 milhões de vezes por dia, as mulheres que abraçam o Sutra do Lótus podem, se ainda tiverem algum tempo livre, murmurar para si mesmas o nome do Buda Amida ou de outro Buda. No entanto, as mulheres de hoje passam a vida inteiramente recitando sem parar o nome do Buda Amida e ocupando-se com questões do Renbutsu. Elas nunca recitam o Sutra do Lótus, nem fazem oferendas a esse sutra. De certo, há naturezas. De certo, há algumas poucas que solicitam a leitura do Sutra do Lótus. Então, de certo, há algumas poucas que solicitam a leitura do Sutra do Lótus àqueles que abraçam este ensinamento. Porém, consideram os sacerdotes do Renbutsu como pais e irmãos e tratam os praticantes do Sutra do Lótus com menos respeito do que tratariam seus vassalos e criados. Ainda assim, elas dizem acreditar no Sutra do Lótus. Em contraste, a Dama Virtude Pura permitiu que seus filhos, os 2 príncipes, entrassem para a ordem budista e encorajou-os a propagar o Sutra do Lótus. A filha do Rei Dragão, por sua vez, jurou, abre aspas, revelam as doutrinas do grande veículo para resgatar os seres vivos do sofrimento, fecha aspas. É claro que essas mulheres não juraram negligenciar o Sutra do Lótus e praticar somente os ensinamentos dos outros sutras. No entanto, é isso que as mulheres dos dias atuais fazem. Dedicam-se inteiramente à prática de outros sutras e deixam de lado o Sutra do Lótus. A senhora deve mudar imediatamente seu modo de pensar. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Nichiren. Concluída na hora da ovelha, entre 13 horas e 15 horas, no templo Seichoji, no 6º dia do 1º mês do 3º ano da era Bunen, 1266, signo cíclico, Hinoe Tora.